interessante. Pedro foi a Cesareia, ou Cafas, né, sob a direção de Ial, e pregou o evangelho, pregou a Torá a Cornélio, compreende? E aos que estavam em sua casa, e recebeu no corpo mediante a imersão, né? E a presença de Ial sendo derramado como na manhã de Pentecoste, né? Testificou sua aprovação divina. Então você vê que ali não houve diferença entre um oficial romano, que é um gentil, e um judeu, porque Ial fez como no Pentecoste, ele visitou Cornélio como visitou os apóstolos no Pentecoste. Então ali ele rasgou o véu, visitando tanto um europeu, um gentil, como um judeu. Para Ial não tem mais divisão de homens. O que importa é a pregação do evangelho, ou seja, da Torá. Todos devem vir para a Torá, não somente judeus, mas agora gentios também. Entende? A aprovação divina foi ali. Dessa forma foi divinamente sancionada a pregação do evangelho aos gentios e a sua aceitação no corpo. Então agora foi confirmado isso aí. Nessa época, possivelmente um pouco antes de Pedro haver visitado Cesareia, Saulo, o perseguidor, foi surpreendido no caminho de Damasco, nesse mesmo tempo, por uma visão de Alcha ressuscitado, né, quando visita ele. Um grande perseguidor do evangelho. Então ele converteu-se no seu mais ardoroso defensor. Aqui estava no ano 50. Interessante, enquanto um estava fazendo já a missão, o outro estava sendo chamado. Então, meu irmão, não importa o tempo que você já está pregando o nome de algo, e não importa quem vai vir pregar o nome de algo. O que importa é que o evangelho seja anunciado, entende? Mas procure pregar com verdade, né? Então, ele pregando aqui uma contra-doutrina que eliminava a barreira entre judeus e gentios. A Torá tinha que vir para todos, entende? Então, quando ele se converteu a Saulo, ele adotou imediatamente os mesmos conceitos de Estevão, de fazer o id, né? Ele tornou-se maior que Estevão, até porque Estevão morreu, entende? Então, ele fez prosperar o corpo de Alcha no mundo, cujas portas estiveram abertas a todos os homens. Lembra quando Yahshua fala que as portas do inferno não prevaleceu contra o corpo? E também Yahshua falou que ele é a porta e se alguém bater, entrará e achar namorado. Então Paulo achou e ele seguiu, né? Em toda a história dos Eldins, nenhuma conversão a Yahshua trouxe resultados tão importantes, fecundos, né? Deu tanto fruto para o mundo como a conversão de Saulo. Entende? Ele que deu mais fruto para o evangelho após Yahshua. A perseguição iniciada à morte de Estevão, o corpo estava em Achalém, dispersou-se por toda parte. Alguns de seus membros, eles fugiram para Damasco, para Antioquia da Síria, distante, cerca de 480 quilômetros. Da Antioquia frequentavam sinagogas judaicas e davam seu testemunho de Yahshua. Então, eles frequentavam as sinagogas judaicas, onde se lê a Torá, e lá davam o seu testemunho de Yahshua. Eles foram para ele. Por que eles testemunharam Yahshua? Porque Yahshua testemunhou o Salmo 119, mostrando que não era para abolir a Torá, mas para cumprir. Mas mesmo assim, muitos deles não aceitaram. Então, eles diziam que Yahshua era o Messias, que havia de vir como tinha dito Moisés. Entende? Mas eles não creram. Então, todas as sinagogas haviam um local separado para os adoradores gentílicos. Muitos destes em Yahshua. Eles separavam. Desta forma floresceu um corpo em Antioquia, na qual os eldins e gentios adoravam juntamente e desfrutavam o mesmo privilégio. Então você vê que a vontade de Yahweh é essa, que gentios e eldins se unem para adorar Yahweh dentro da escritura Torá. Essa vontade de Yahweh não foi para dividir, ele foi para unir as duas casas de Shaal, o Velho Testamento e o Novo, junto com os judeus e os gentios. Então, quando as notícias desse fato chegaram a Jerusalém, a igreja, o corpo, ficou alarmada e enviou um representante para examinar as relações dos judeus, os eldins, com os gentios. Eles foram desconfiados, porque eles eram tão perseguidos, mas vai lá e olha para ver se realmente esses gentios estão aceitando a Torá,
os mandamentos de Yahvé. Felizmente, para o bem de todos, a escolha do representante recaiu sobre Barnabé, homem de ideais liberais. Ele não era um fanático, coração grande e generoso. Barnabé foi a Antioquia e observou as condições e, em lugar de condenar o corpo local, ele não foi lá para condenar o corpo por sua liberalidade. Ele alegrou-se com essa circunstância e endossou a atitude dos crentes ali, dos Eldins ali. Permaneceu em Antioquia ao fim de participar daquele movimento. Anteriormente, Barnabé havia manifestado sua confiança em Saulo. Desde vez, Barnabé viajou para Tarso, cerca de 160 quilômetros de distância. Trouxe consigo para Antioquia a Paulo e fê-lo seu companheiro na obra do Evangelho. A igreja, o corpo em Antioquia, com seus reforços, elevou-se tal proeminência que ali, pela primeira vez, os seguidores de Alcha foram chamados de... Como que é o nome que posso falar? Ialdins. Ialdins gentílicos, né? Nome dado pelos judeus, mas pelos gregos. Nome dado não pelos judeus, mas pelos gregos. Você vê que os gregos apelidaram eles. Somente 3 vezes mencionado no Novo Testamento. Só 3 vezes mencionado no Novo Testamento. Então, os discípulos de Antioquia enviaram auxiliadores aos Ialdins pobres da Judéia, no tempo de fome, e seus dirigentes foram figuras eminentes no corpo do primitivo. Então, ele estava, em vez de pensar em arrebatamento secreto, ele estava preocupado em fazer uma coleta para ajudar os irmãos Eldins que estavam em pobreza na Judéia, hoje no mundo, né? Até então, os membros gentios do corpo eram somente aqueles que espontaneamente procuravam, né, a direção de Al. Então, de acordo com os anciões e os 2 dirigentes de maior destaque do corpo da Antioquia, evangelizado, pregando tanto para judeus como para gentios. Então, eles tinham as características típicas da missão. Eles queriam unir gentílicos e judeus. Então, você vê, com a viagem de Paulo e Saulo, Barnabé e Saulo, eles eram líderes, apontados como líder espiritual, pessoas que tinham uma sabedoria diferenciada. Então, o nome de Saulo mudado, né, por causa das seguintes formas. Era comum naquelas manhãs os judeus usar 2 nomes, um entre os israelitas e outro entre os gentios. Os 2 missionários levaram como auxiliar um jovem chamado João Marcos, o qual abandonou no meio da viagem. E eles escolheram como principal campo de trabalho as grandes cidades, visitando Salamina e Pafos, na ilha de Patmos, Chipre, Antioquia, Icônio, Pisídia, Listra e Derbe e Licaônia. Então, é a evangelização pregando nas sinagogas, pois nelas todos os judeus tinham o direito de falar, tratando-se de um mestre reputado como Paulo. Paulo pregava dentro da sinagoga porque ele tinha conhecimento da Torá, por isso que ele podia pregar lá. Não, eles não aceitavam outra pregação se não fosse de uma pessoa que fosse gabaritada para pregar. Tratando-se de um mestre reputado como era Paulo. Paulo era um professor, era um mestre da Torá, ele conhecia tudo, não é? Que havia cursado a famosa escola de Gamaliel. Era sempre bem recebido nas sinagogas. Além disso, por meio das sinagogas, não só anunciava o evangelho aos judeus, ou seja, a Torá, tementes a Ial, mas também aos gentios, igualmente religiosos. Em Derbe, a última cidade visitada, estavam bem próximo da Antioquia, da Cilícia. Então você vê que Paulo ele só conseguia pregar nas sinagogas porque ele tinha conhecimento da Torá, senão ele não poderia pregar lá. Como que ele poderia provar para os israelitas que Yahshua era ungido se não fosse pela Torá? Como que ele ia provar? E Yahshua falou, João 5,45. Se não crerem em Moisés, não crerão nos meus ensinos, porque é Moisés que fala de mim. Entende? Então estavam ali os anciões, estava todo mundo ali, e de acordo com o costume usado nas sinagogas, em todas as viagens, o apóstolo Paulo fez mais tarde o mesmo método de trabalho foi posto em prática. Olha que interessante. Como os anciões, de acordo com o costume usado,
nas sinagogas, em todas as suas viagens, vírgula, em todas as suas viagens, que o apóstolo Paulo fez mais tarde, vírgula, o mesmo método de trabalho foi posto em prática. Espera aí. Então você vê que o Paulo ele usava de costume algo da Torá, porque ele pregava método igual da Torá. Tá mais claro que isso? Não tem, né? Em todas as sociedades e comunidades organizadas, há sempre duas classes de pessoas: os conservadores e os progressistas. Os progressistas olham para o futuro, não é? Os elementos ultra-judeus do corpo sustentavam que não podia haver salvação fora de Israel. Aqui era uma visão arcaica do judaísmo arcaico e fanático. Eles achavam que a salvação só poderia o Messias vir só para os judeus de Jerusalém, quando não é verdade, porque Yahshua veio para unificar as duas casas de Israel. Eles não compreenderam isso, entende? Eles escondem Yahweh até hoje, porque eles querem Yahweh só para eles. Por esta razão, diziam, todos os discípulos gentios deviam ser circuncidados e observar a Torá judaica. Eles queriam levar no fanatismo os gentios. Isso foi uma discussão muito severa. Então, os mestres progressistas, encabeçados por Paulo e Barnabé, declararam o evangelho era para os judeus e para os gentios. Então, a Torá era tanto para os judeus como para os gentios. E sobre a mesma base da caminhada de Yahshua, sem levar em conta as leis judaicas, Torá, sem não poder levar em conta todas as leis judaicas, porque elas foram abolidas como lei cerimonial e sacrificial. Então não poderia levar afinco a tudo. Entre dois grupos surgiu então uma controvérsia que ameaçou dividir o corpo, finalmente. E é o que está acontecendo hoje. Hoje os eudistas estão divididos, algo que aconteceu lá no corpo primitivo, lá, dividir o corpo, finalmente. Então realizou-se um concílio em Jerusalém. Esse concílio em Jerusalém não aconteceu no meio dos eudistas hoje, porque entrou a soberba e a ganância de alguns. Eles não tiveram humildade para sentar na mesa, debater o que era conveniente para o corpo e o que não era. E por isso que está havendo um escândalo de um tal arrebatamento secreto e umas asneiras aí contra a Torá. Então está virando controvérsia. Então, para resolver o problema de condições de membros gentios, estabeleceu regras para o corpo no futuro ide, como convém registrar nesse concílio. Estiveram representados não somente os apóstolos, então veja lá, os 12 apóstolos do Apocalipse estavam ali, mas também os anciões, que são os 24 anciões de todo o corpo, que Yauhana profetiza lá em João e Apocalipse. Paulo e Barnabé estavam ali, Pedro e Tiago, irmão de Yahshua. Participaram dos debates, então chegou-se então à conclusão. A Torá alcançava somente os judeus e não gentios em Yahshua. Aí você tem que ler a Torá, a lei que fala cerimonial e sacrificial. Ela não ia mais precisar os gentios praticar, porque Yahshua cumpriu ela, aboliu ela. Entende? Chegou-se então à conclusão. A Torá alcançava somente os judeus e não os gentios, no sentido de praticar toda aquela cerimônia, rito. Com o caso, a resolução completou-se o período de transição de uma igreja do corpo da cristã judaica para outra. E a circuncisão, eles queriam fazer a circuncisão, eles poderiam continuar fazendo a circuncisão, entende? Mas já para os gentios não havia necessidade de continuar com a circuncisão, não precisaria seguir aqueles ritos que foi instituído para Israel. Inclusive, sacrifício de animais foram abolidos e rito sacerdotal, já que Al botou todos como iguais, tanto judeus como gentios, correto? Sendo que Yahshua agora, ele é o sumo sacerdote no lugar dos sacerdotes da casa de Eli e de Araão, entende? Então, a paciência de Yahweh esgotou com eles, e agora Yahweh é o sumo sacerdote intercessor, ele é o próprio sacrifício, não há mais sacrifício de animais. Então, essas coisas foram extintas.